E a escritora içarense Elza de Melo Fernandes lançou na última semana a sua nova obra denominada As Dobras do Tempo, História e Memórias de Nossa Terra e Nossa Gente, que fala sobre a cidade de Içara. Atualmente, a Elza é professora aposentada, mestre em Ciências da Linguagem, pesquisadora e presidente da Associação Cultural Açoriana de Içara e vice-presidente da Academia de Letras e Artes de Içara. Para sabermos mais detalhes sobre a nova obra, nós vamos conversar agora com a Elza. Boa tarde, Elza, tudo bem? Boa tarde, Cristina, tudo bem? Um prazer te receber aqui no A Casa é Sua. Obrigada por ter aceito, o nosso convite. Prazer é todo meu. E Elza, para começar, a nossa conversa, eu não poderia deixar de te perguntar um pouquinho sobre a tua trajetória com a escrita. Sim, é verdade. Tu poderias contar pra gente? Eu escrevo há muito tempo, eu escrevo praticamente desde criança, né? Uhum. Mas para editar, eu editei depois de uma certa idade, né? Já com uma bagagem muito grande de coisas escritas. E segui sempre com a edição de um livro, 2 por ano, né? Então, tem algumas edições e tenho muitas pesquisas ainda guardadas, né? Uhum. Então, As Dobras do Tempo foi uma compilação que eu fiz de um tempo de pesquisa e quis aproveitar, quer dizer, quis levar até o leitor essas informações que, ficando guardadas, não seriam divulgadas, não serviriam para tanto, né? Claro. Divulgar é sempre uma das nossas ideias como escritores. Compartilhar o que nós sabemos, os nossos saberes, as nossas vivências. E aí saiu As Dobras do Tempo. E quando foi que começasse esse projeto, a juntar, essas informações que tu gostarias de pôr nesse livro? Olha, Cristina, surgiu até da minha condição de ser professora e precisar trabalhar com as informações, com os conteúdos que nos vêm contextualizado com a realidade do aluno. Sempre gostei muito de trabalhar o real, contextualizado, né? Uhum. E não tinha nada escrito ainda, né? Eu fui pegando as informações, fui colhendo informações, fui conversando com as pessoas. Eu praticamente fiz o caminho de Franklin Cascais em Santa Catarina, né? Uhum. Só que ele foi apenas com folclore. E eu englobei muito da história, porque eu queria saber as datas, as nossas origens, o porquê de estarmos aqui, que até então meus pais e meus avós não souberam me dizer, né? E eu fui guardando isso e quando pude, então, eu fui encontrando as respostas e fui seguindo para frente. Aí pesquisei muito a documentação que era possível, fui buscar nos arquivos da Mitra, das dioceses, e fui trazendo também a nossa genealogia, que é um ponto de interrogação sempre, né? Uhum. As nossas origens, vemos de onde. Até então, o açoriano não tinha como sendo um imigrante, era uma pessoa que estava aqui. Alguns o chamavam até de negros da terra, como eram chamados índios, né? E eu sempre soube que nós não éramos índios, é claro, nós tínhamos uma cultura diferente. E isso me motivou muito a buscar essas informações. Até que então eu fui convidada a ir aos Açores, né? Quando comecei a trabalhar com o NEA, que é Núcleo de Estudos Açorianos, sediado na UFSC. E então eu fui convidado até pelo próprio governo português a conhecer Açores. Ai, que legal. De lá para cá, nossa, eu peguei uma bagagem muito grande de conhecimento e um reconhecimento que deveria compartilhar aquilo que eu adquiri, né? Aquilo Claro. que foi um presente que me colocaram em mãos. Então, essa última edição, eu trouxe a base daquele meu início de trabalho e a generosidade que eu encontrei entre o povo em me colocar tantos conhecimentos. Já escrevi outras edições com esse conhecimento do povo, como a cultura, a poesia, os contos, né? Uhum. Agora, com a história mesmo documentada e buscada até de longe, com muito sacrifício, esse foi o trabalho mais extenso que eu fiz sobre a história içarense. Se bem que é o meu livro, foi já o primeiro livro que serviu
de bibliografia, né? Para as pessoas que vão estudar para o concurso, sempre precisaram ler a professora Elza de Mello, né? Agora, então, ler com mais afinco e com mais distância dos acontecimentos da nossa história local e até regional, né? Claro. Porque um tempo em que era Sesmaria, ela se estendia desde Laguna até o Rio Grande do Sul. E é muito importante também toda essa tua pesquisa como uma forma de resgate e valorização, né, da história de Saara, da nossa região. Isso, é um trabalho que eu deixo também para os acadêmicos, né? Para quem quer se aventurar em pesquisas. Aqui nós temos uma base para quem quer, e eu quero que todos estejam convictos de que precisam levar adiante a história de nossa terra, de nossa gente, né? Claro. As nossas origens, os nossos anseios e a nossa cultura. Porque a cultura familiar, ela agrega valores que nunca se apagam, por mais que a gente estude, que a gente se distancie, que a gente automaticamente adquiram novos valores e novas práticas, aqueles valores ancestrais, aquele nosso vernáculo, ele nunca apaga da nossa mente. Aquilo vai sempre acumulando outros valores, acumulando outros saberes, mas ali está a base de tudo. É a cultura de base familiar que herdamos. Perfeito, eu até costumo, né, mencionar que essa tua visão eu chamo de herança cultural, que a gente tem da nossa família, dos povos ao nosso redor, enfim, mas exatamente, tudo isso, né? É uma herança, assim, é um legado, né? Claro. Que nos ampara pela vida fora e deixamos para as próximas gerações. Perfeito. E Elza, como que foi essa parte da coleta dos depoimentos, que eu fiquei curiosa? Olha, isso aqui é interessante, né? Porque foi tão prazerosa. Eu estive por 30 anos visitando as famílias, claro, nas minhas horas de folga, Claro. meus domingos, né? Então, meu lazer era fazer um passeio em casa dessas pessoas. Lá saía uma conversa boa, saía um cafezinho, lá vinha as fotografias para a mesa, a gente folheava as fotografias, né? Toda aquela memória guardada por pessoas bem idosas estavam ali. E era palpável para o interesse que eu tinha de escrevê-los, né? E isso fez com que se tornasse muito grande dentro da minha bagagem e da minha gaveta onde eu aguardei, né? Então eu precisava partilhar isso aqui. E a pandemia, Cristina, me trouxe assim um medo né? A gente estava em meio a uma pandemia que não sabia o dia de amanhã, né? Exato. Então eu fiquei com a pressa para compartilhar esse meu guardado que até então era adormecido, né? E eu trabalhei todo o tempo da pandemia, então, compilando essas informações, organizando o que eu já havia escrito, né? Trazendo mais para perto esses documentos, porque a história tem que ser fidedigna, né? Não podemos escrever o que não está escrito mesmo, documentado, para que outros fizessem uso, né? E tomassem conhecimento dos meus guardados. E no meio de todo esse processo, né? Quais foram as partes mais especiais para ti? Olha, foi muito difícil eu eleger quais entrevistas seriam publicadas, porque aqui a memória, eu entrevisto as entrevistas de algumas pessoas, né? Então, decidir assim, porque são todas tão boas, fiquei muito difícil. Então, eu segui uma linha assim, ó. Primeiro, eu me baseei na Sesmaria, aquelas que foram distribuídas aqui no sul, onde, então, o Tratado de Tordesilhas terminaria em Laguna. Essa terra era uma terra de ninguém, né? Da Espanha, certamente, pelo Tratado de Tordesilhas, mas até então não era divulgada como uma terra de posse ou de cultivo, ou que estava sendo trabalhada, colonizada, né? Então, eu peguei esse pedaço que nós chamamos como as Sesmarias, que foi primeiramente distribuída João da Costa Silveira, e ali eu organizei as pessoas que se puseram nessas Sesmarias, essas famílias primeiras, né? Essas famílias que vieram para cá com a carta de Sesmaria do rei de Portugal em mãos, sem conhecer nada, né? Sem saber o que encontravam. Aqui encontraram uma floresta densa, povoada por índios, né? E conviveram com esse povo já
legítimos donos da terra. Então eu parti daí, aí fui escolhendo as famílias primeiras que habitaram ali, né? E depois as que davam notícias dessas famílias, que em suas entrevistas então falavam dos vizinhos, dos familiares, daqueles que se distanciaram da Sesmaria, que acompanharam a mina do rio acima, que foi para Criciúma e para lá foram para Criciúma, que acompanharam a mina Barão do Rio Branco, que foi para a mineração de Içara e foram para o povoado de mineração de Içara, né? Uhum. E então aqueles que foram lutar pelo comércio no centro da cidade de Içara. Esse foi o meu termo de partida para chegar até os dias atuais e mostrar uma Içara desenvolvida, uma Içara que cresce, a gente diz, tem o prazer de dizer, né? Claro. Que cresce a cada dia, né? Em termos de potencial de economia e também de povoamento. E de uma distância de tempo, né? Que começamos em 1770, nós fomos até o ano 2022. Perfeito, Elza. Quando tu falavas, eu fiquei aqui pensando, né? Que por trás desse teu novo livro tem uma pesquisa muito rica também. Sim. Outra coisa que eu pesquisei assim com muito carinho e com muito afinco foi sobre a presença dos afros na nossa região, né? Uhum. Como eles chegaram aqui, como eles saíram daqui e foram se distanciando, mas as raízes sempre ficaram, né? Porque sempre vinham para Uruçanga Velha, sempre visitavam os seus familiares, as suas festas, especialmente a festa da etnia negra, que era de Nossa Senhora do Rosário, né, que era feita por eles no início da povoação de Uruçanga Velha. Eles nunca deixaram de ter a sua presença nesses momentos. Então, quer sendo de origem afro, ainda escrava, né, antes da abolição da escravatura, quer as famílias atuais. Então eu tenho uma linha de pesquisa também dessas famílias e uma linha de pesquisa bem documentada, toda tirada dos seus livros de registro de batismo e de óbito, o livro separadinho na igreja, claro, né? Claro. Porque eles nasceram aqui ainda no tempo da escravidão. Embora não vivessem uma vida de escravidão como era no norte, no nordeste, né? Mas aqui, pela lei vigente, pela situação de vida deles, eles eram separados dos brancos. E Elza, né? Como que as pessoas elas podem fazer para adquirir esse teu livro a partir de agora? Olha, eu ainda não deu tempo de eu colocar no comércio, né? Uhum. Hoje, de tardezinha, eu vou para Içara, vou deixar alguns no comércio. Atualmente, tem me pedido pelo meu contato e eu tenho mandado, né? Uhum. Mas eu vou colocar no comércio porque eu sei que é a maneira mais prática das pessoas encontrarem, né? Inclusive, se tu quiseres deixar o teu contato, para caso os ouvintes tenham interesse, podes ficar à vontade, tá? Ah, sim, então. Meu contato é 9622 8281. Perfeito. A partir desse contato a gente passa o Pix, né? Uhum. E se for para mim encaminhar via correio, daí me deixa o endereço que eu encaminho via correio. Se não precisar via correio, então eu deixo em algum ponto para a pessoa pegar. Perfeito, Elza. E além, né, desse teu lançamento, tu tens outras obras publicadas, né? Tu poderias comentar um pouquinho com a gente? Tenho. Eu me digo assim com muito carinho que eu sou poetisa, né? A cada dia eu escrevo um poema para a vida, né? Uhum. Então eu tenho muitos poemas, né? Eu tenho 2 livros publicados, são poucos, né? Mas assim, em toda antologia que a gente publica, em todo livro que eu faço com parceria, eu gosto muito de escrever com parceria para oportunizar outras pessoas a escreverem também, né? Claro. De repente o assunto delas não é tão grande, mas a gente junta e faz um assunto bom, né? Uhum. Eu tenho livros com a professora Maria de Fátima Pavei, com o Nabor João Teixeira. Então a gente tem uma parceria de pesquisa e uma parceria de produção mesmo, principalmente a produção poética, né? Mas eu também sou escritora infantil, até em Santa Catarina. Eu tenho meu nome como escritora infantil, embora escreva bem pouco, né? Uhum. Tenho produzido bem poucos livros, né? Mas também tenho o meu lado que gosto de escrever para criança.
E, sobretudo, aqueles contos culturais, né? Gosto muito. As pessoas me deixaram muitas simpatias, muitas benzeduras, muitas histórias fantásticas, né? Aqueles que se tornam conto com um quê de sobrenatural. Eu também vou para esse lado e eu escrevo muito, porque em Santa Catarina eu também sou uma das pessoas ligadas ao folclore, que a gente está buscando reavivar esse folclore, que, né, os nossos folcloristas catarinenses foram embora e nós não refizemos ainda os grandes autores catarinenses, né? E até os brasileiros, né? Perdemos muito dos folcloristas. E o nosso folclore não pode ser perdido, né? Então nós temos uma preocupação constante com o folclore e eu também pesquiso e escrevo bastante sobre folclore local, né? E principalmente aquelas histórias do povo sobrenatural, que como dizem eles, né, principalmente os manezinhos, né, é de arrepiar, mas sempre é gostoso de ouvir. É mesmo, Elza. E tu tens novos projetos de escrita daqui para frente? Como que tu estás no momento, né? Como eu te falei, eu escrevo diariamente, né? Eu tenho projetos. Agora, a primeira coisa, eu quero produzir um livro infantil para essa criançada que não para de me pedir, né? Mas eu tenho também um romance, né? Eu quero colocar o romance, porque o romance foi o único que eu ainda não coloquei para o meu leitor, né? Poesia, conto, história, né? Mas o romance ainda não. Romance, a gente precisa se aventurar, né? Os personagens cobram muito da gente. Mas eu tenho um pronto, tá? Só falta embalar. Tá prontinho. Também traz paisagens locais, né? Que é a nossa experiência de vida. Mas traz testemunho muito bom para nós. Para contextualizar o nosso sentido de vida e a nossa cultura. Perfeito, né? Até por curiosidade, quais são as tuas maiores inspirações na literatura aqui do Brasil? As minhas maiores inspirações, olha, eu sempre quando eu vou escrever alguma coisa, busco assim, aquele que eu amei, aquele que me inspirava, aquele que nunca vi ninguém escrever com tanto carinho para as nossas paisagens brasileiras, que foi José de Alencar. José de Alencar era um quadro vivo quando ele escrevia, né? Era. Mas aí tem Machado de Assis, né? Que a sociedade precisou e precisa de escritores como Machado de Assis. Para as minhas poesias, eu busco muito Maura de Sena Campos. Até é uma escritora praticamente desconhecida em Santa Catarina. Mas em Santa Catarina eu a amo, a Maura Sena, né? A Maura foi uma mulher, além do seu tempo, uma mulher que fez de Santa Catarina um canteiro de inspiração. Ela viveu a maior parte do tempo no Rio de Janeiro, por causa do casamento dela, né? Mas ela deixou registros muito bons em Santa Catarina e isso me inspira muito, né? Ou Cecília Meirelles para as nossas crianças, né? Cecília Meirelles, aquela açoriana, sofrida na vida por a perda dos familiares dela, criada por uma avó açoriana, né? E que tudo que ela quis na vida foi conhecer Portugal, Açores, porque ela já tinha isso na alma, né? Isso marca muita gente, né? Temos vários, né, escritores, enfim, aqui em Santa Catarina, no Brasil. Por isso que é tão interessante também nós incentivarmos, né, que as pessoas conheçam mais os artistas locais, os autores também dos outros estados, mas que consumam, né? Aqui na nossa região nós temos escritores tão bons, né? E a gente às vezes não vê falar ou não vê a preferência pela leitura, porque agora a leitura ela está muito longe do livro físico, né? Exato. Tudo ela virou virtual, né? E isso faz com que nós, escritores, tenhamos dificuldade para editar, para o gasto com o livro físico e depois não haver venda, né? Então, quando a gente fala em cultura, a gente fala nessa escrita, que ela é uma arte como qualquer pintura, como qualquer escultura, ela também precisa ser apreciada. E ela precisa também estar ali como algo cultural que o município precisa valorizar, que as administrações precisam valorizar. Exatamente.
Precisa ter esse incentivo também, né? Esse apoio por todas as partes E envolvidas. ou, se não houver o registro da escrita, como ficaremos no futuro, né? É mesmo. O que nós ganhamos com o registro da escrita até aqui e como ficará se não houver, né? É uma incógnita, mas é preocupante. É mesmo, Elza. Olha, muito obrigada, viu, pela entrevista, pela participação na tarde aqui no programa A Casa é Sua, né? Foi um prazer conhecer mais sobre a tua trajetória e esse teu novo livro. O prazer também conhecer a casa é sua, que eu me senti muito nessa casa, sabe? Ai, que bom. Muito minha. Fico bem feliz por saber disso. Eu que agradeço esse momento, né, que todo escritor precisa e anseia, né? Uhum. E essa tua recepção, né, foi tão bom, foi tão maravilhoso, até porque conversamos de mulher para mulher. Quando eu busquei uma ilustração feminina para a capa do meu livro, eu disse, estou trazendo uma mulher, nunca pensei nisso. Uhum. Isso é forte, mas né? é tempo de ver a mulher como a pessoa que também faz acontecer. Exato. E a pessoa que faz acontecer o milagre da vida. Perfeito, Elza. Um abraço em ti, uma ótima semana e conta com a gente, viu? Foi um prazer. Pra ti também, carinho imenso, um beijinho no teu coração bem sarense, bem amoroso. Obrigada, querida. Até mais. E a todos os nossos ouvintes. Até. Até. E essa foi a escritora Elza de Melo Fernandes conversando com a gente sobre seu mais novo lançamento, que é o livro As Dobras do Tempo, História e Memórias de Nossa Terra e Nossa Gente.